Levíticos, capítulo 17 e no verso 11. Só a primeira parte. E nos diz ali claramente: porque a vida da carne está no sangue. Queridos, o livro de Levíticos foi escrito por Moisés, que viveu há mais de 3.500 anos. E desde aquela época, Deus deixou uma mensagem bem clara para nós: sangue é vida. Se você quer ter vida, se você quer ter saúde, cuide do seu sangue. Sangue é vida. Quais são as características do sangue que o tornam tão importante para a nossa vida? Em primeiro lugar, o volume de sangue. Em média, cada um de nós tem em torno de 10% do nosso peso. Então, cada um de acordo com o seu peso, sabe mais ou menos, uma pessoa de 70 quilos tem em média 7 litros de sangue. Agora, qual que é a composição do sangue? Vocês podem ver agora aqui no slide, a composição do sangue. O sangue, ele é um líquido viscoso, composto de uma parte líquida, que nós chamamos de plasma, e de células, que nós sabemos que são os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Se o nosso pessoal do áudio puder colocar o slide, seria muito bom para nós. Queridos, como eu disse para vocês, esta é a parte do nosso corpo, este é o sangue. Como vocês estão vendo as suas características, né, o seu volume, e também nós podemos ver a sua composição. Então, a composição do sangue, nós estamos vendo as células, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, e estamos vendo também o plasma. Então, o plasma é a parte líquida, é o plasma que contém as vitaminas, as proteínas, os sais minerais. Vejam bem, cada órgão do nosso corpo, cada célula do nosso corpo, cada tecido precisa de vitaminas, de proteínas, de sais minerais. E de onde que as células vão receber esses nutrientes? Do sangue. Eu gosto muito deste próximo slide que vocês vão ver aí. É o intestino delgado, mostrando claramente que a função do intestino é absorver os nutrientes. E aí vocês podem ver, passa diretamente do intestino para o sangue. Vocês estão vendo aí, esse slide, essa foto é muito bonita. Então, se eu como alimentos de boa qualidade, se eu como frutas, verduras, cereais integrais, o que vai passar para o sangue? Estes bons nutrientes. Agora, se por outro lado, eu como muita coisa o quê? Que é lixo, e tem pessoas que falam assim: eu tenho o dia do lixo, já ouviram falar isso? Eu faço, durante todos os dias, eu como direitinho, mas agora tem um dia do lixo. Será que o seu sangue, as suas células merecem receber lixo? Porque se eu como muita fritura, se eu como muitas conservas, se eu como muitos produtos refinados, eu estou levando lixo para o meu sangue. E é isso que está nutrindo a minha célula, é isso que está nutrindo os meus órgãos. Vamos falar um pouquinho agora sobre as células. Em primeiro lugar, nós temos as hemácias, que são os glóbulos vermelhos. Qual que é a função da hemácia? Qual a sua principal função? Como vocês podem ver aí, é transportar oxigênio da onde? Dos tecidos, do pulmão para os tecidos. Então, vocês sabem que o oxigênio é vida. Se uma pessoa ficar alguns minutos sem respirar, o que acontece com ela? Ela vai morrer, não é verdade? Então, a função das hemácias, e é só elas que fazem isso, é passar no pulmão, levar o gás carbônico para o pulmão e trazer de volta o quê? O precioso oxigênio e levar para todas as partes do corpo. Mas o nosso sangue não tem só glóbulos vermelhos e plasma. Tem também os glóbulos brancos. E qual será que é a função dos glóbulos brancos? Especialmente
são soldadinhos responsáveis, meus queridos, pela defesa do organismo. Então, os nossos órgãos estão constantemente, infelizmente, depois do pecado, nós vivemos num ambiente hostil. E nós estamos em contato com muitas germes que podem nos trazer prejuízo. Agora nós estamos vendo no vírus, o coronavírus. Qual é a função do nosso glóbulo branco? É justamente essa. Quando qualquer ser quer penetrar no nosso corpo, o glóbulo branco vai lá e destrói. E isso, idosa, o que acontece conosco? Nós daí vamos o quê? Estar livres daquelas doenças. É tão importante essa função dos glóbulos brancos, que eles são formados na medula dos ossos, como vocês podem ver aí, e no tecido linfóide. Então, vejam vocês, que para os glóbulos brancos poderem sobreviver, eles precisam dessa produção na medula dos ossos longos e dos gânglios linfáticos e dos órgãos linfáticos. Eu fiz essa introdução para falar um pouquinho sobre essa terrível doença que nós estamos vivendo, que é a Covid-19. Todos nós sabemos que ela é causada por um vírus, que é o coronavírus. Vocês já ouviram falar? Essa doença, infelizmente, está paralisando o mundo, está matando literalmente milhares de pessoas. E todos nós estamos sofrendo por causa dessa doença. Ela está sendo estudada muito estudada, mas infelizmente ela tem muitos mistérios ainda. No entanto, os estudos comprovam uma coisa muito importante. Quando o coronavírus, ele penetra no nosso corpo, através do quê? Da boca, do nariz ou dos olhos. Quando ele penetra no nosso corpo, o que ele vai fazer? Ele vai agredir e atacar justamente as hemácias. Qual é a função das hemácias? Levar oxigênio para os tecidos. Então vocês estão vendo que ele está atingindo o cerne da vida, que é diminuindo a quantidade de hemácias, diminuindo o transporte de oxigênios. Mas não é só isso que ele faz. Ele também provoca, e o que é o pior, uma reação inflamatória terrível em todos os órgãos do corpo. Todos os órgãos têm essa reação inflamatória, especialmente os pulmões. Por isso que a pessoa tem o quê? Insuficiência respiratória. E uma das coisas que tem matado muito é o quê? Insuficiência respiratória, porque a pessoa fica todo inflamado o pulmão e a pessoa não consegue respirar. Ele ataca os rins também, outro órgão que é atacado. Muitos pacientes estão morrendo de insuficiência renal. Por quê? Porque é uma reação inflamatória muito grande nos rins. Ele agride os vasos sanguíneos, inflamando ali, ele causa microtrombos, causa coágulos. Isso vai obstruindo e impedindo a passagem do sangue. Não leva oxigênio e a pessoa morre. No entanto, meus queridos, nos pacientes que têm um sistema imunológico competente, como vocês estão vendo aí no slide, vejam bem, o nosso leucócitozinho está indo lá e destruindo. Então, se o meu sistema imunológico estiver bom, em bom estado, o que acontece? Ele vai lá e destrói o vírus. Evita que ele se propague, evita essa reação inflamatória. E a pessoa muitas vezes não sente nada ou tem sintomas bem leves. No entanto, queridos, se o meu sistema de defesa estiver frágil, se eu já tiver uma inflamação crônica no meu corpo, o que vai acontecer? O vírus vai tomar conta, a reação inflamatória vai ser intensa e depois de alguns dias eu posso ser morto e eu posso morrer. Então, veja bem, é muito importante que a gente se lembre que, infelizmente, ainda não se tem vacina contra o coronavírus. Qual é a vantagem da vacina? Ela coloca uma parte do vírus que não vai te agredir e vai provocar em você uma defesa, uma resposta, que os glóbulos brancos se preparem para quando o vírus vier.
Infelizmente, nós não temos ainda a vacina. Se Deus quiser, a gente vai sair logo. Daqui a alguns meses, mas daqui a alguns meses, milhares de pessoas podem morrer. Infelizmente, não se tem um remédio específico, certo. Está se estudando vários, a cloroquina, vários outros remédios está se estudando, está se pesquisando, mas com certeza absoluta, não se tem um remédio que realmente esse remédio deu e acabou a doença. Porque senão as pessoas não estariam morrendo. Então, o que eu posso fazer nessa situação? Sim, eu posso desenvolver um estilo de vida que fortaleça o meu sistema de defesa. E eu posso sim ter um estilo de vida que diminua ou que não cause uma inflamação crônica no meu corpo. Então são essas duas coisas que eu preciso me preocupar. O que causa essa inflamação crônica? Então é importante, se são dois fatores, o sistema de defesa e a inflamação crônica, o que mais agride a pessoa, o que causa a inflamação crônica? São vários fatores, mas em primeiro lugar está a obesidade. Queridos, por favor, entendam, a obesidade é uma doença grave, é uma doença que precisa ser combatida, é uma doença que está aumentando e se alastrando de uma maneira terrível. Tem pacientes que falam, doutor Daniel, eu como tão pouco, mas a pessoa, estou vendo que ele é obeso. Fala, olha, infelizmente eu tenho uma péssima notícia para te dar, você vai ter que comer menos ainda, ou começar a praticar mais exercícios. Então, queridos, por que a obesidade é tão terrível? Vejam bem, o nosso tecido adiposo, quando está em excesso, se pensava que ele era inerte, que ele ficava parado, mas não é. O nosso tecido adiposo produz hormônios, já pensaram que é coisa disso? Produz hormônios no nosso tecido adiposo em excesso, e hormônios prejudiciais, hormônios inflamatórios. Produz também, como vocês podem ver aí no quadro, o fator de necrose tumoral alfa. O que é isso? Vejam bem, quando as células estão tremendo sofrimento, estão entrando em necrose, estão apodrecendo, é que elas liberam o fator de necrose tumoral alfa. E quando eu tenho excesso de peso, o meu tecido adiposo está liberando esse fator, quer dizer, ele está inflamando a pessoa, qualquer pessoa obesa, ela está o quê? Com um processo inflamatório crônico. Por isso que as pessoas obesas, infelizmente, têm muito mais propensão o quê? A morrer. Mas também não é só a obesidade. Como vocês podem ver aí, tem também o meu estilo de vida, a minha alimentação. Então, se eu estou comendo aquilo que é prejudicial, os refinados, grande quantidade de açúcares, refrigerantes, isso está agredindo os meus órgãos, inflamando os meus órgãos. Por que tem pessoa magra então que está morrendo? Porque tem pessoas magras que têm os triglicerídeos muito altos, tem pessoas magras que não fazem exercício, tem pessoas magras que têm uma alimentação péssima. Então não é só a questão da obesidade que é muito importante, mas também é o estilo de vida que eu vivo, para não ter os meus órgãos inflamados. Agora o terceiro ponto, que é muito importante para diminuir as inflamações do nosso corpo, e essa inflamação crônica, são os nossos sentimentos, querido. E agora estamos vivendo uma época difícil nisso. Por quê? Porque a tensão, a ansiedade, a raiva, a falta de perdão, a falta de sono, esses sentimentos, queridos, produz no cérebro estímulos elétricos e hormônios que agridem o meu sistema límbico, que é onde coordena todos os órgãos. O ódio, a raiva, a falta de perdão, a falta de sono, o que ele produz? Produz substâncias que são jogadas na corrente sanguínea e vão ser levadas para todas as partes do corpo, causando um processo inflamatório crônico nessa pessoa. E se eu estou assim, eu vou ser muito mais o que sensível a quê? Ao coronavírus e essa infecção. Então o primeiro ponto é evitar o processo inflamatório crônico. O segundo ponto é melhorar o meu sistema imunológico. Como que eu melhoro o meu sistema imunológico?
me preocupando um pouquinho com ele. Só para vocês terem uma ideia, cada gota de sangue tem em média 350 mil glóbulos brancos. Vocês já pensaram que coisa incrível? O que são os glóbulos brancos? É o meu sistema de defesa. Cada gotinha de sangue tem 350 mil glóbulos brancos. E vejam bem, qual é o tempo de vida desses glóbulos brancos? Será que ele vive a vida toda? Não, senhores. Os granulócitos, que é a maioria dos glóbulos brancos, eles vivem apenas 12 horas. Ou quando há uma infecção, eles vivem apenas 2 a 3 horas. E tem que ser o quê? Refeitos. Então vejam como que é importante a minha alimentação, o meu estilo de vida, para que a medula dos ossos possa realmente produzir esses glóbulos brancos. Então é fundamental que eu coma os cereais integrais, as frutas, as verduras. É isso que vai dar substância para que o meu tecido dos glóbulos, a medula dos meus ossos, possa produzir os meus glóbulos brancos. Vocês já perceberam que tem época na vida quando a gente fica muito mais frágil, muito mais susceptível às infecções? Os cientistas estavam observando isso. E eles verificaram, queridos, que quando eu estou mais suscetível à infecção, é quando as minhas defesas estão mais baixas. E daí começaram a estudar o que diminui as defesas. 2 coisas principais diminuem as defesas, senhores: a falta de exercício e quando eu não sou uma pessoa feliz. Vejam que coisa incrível. Para que meu sistema de defesa possa trabalhar, para que meus glóbulos brancos tenham força para me defender, precisa da endorfina produzida pelo meu cérebro. É incrível, os cientistas verificaram que quando as endorfinas estão circulando em boa quantidade, o meu sistema de defesa está ativo. Agora, quando as endorfinas estão baixas, meu sistema de defesa não tem como atuar. Então eles verificaram que o que aumenta a endorfina é o exercício físico e a alegria. Aí que nós vemos mais uma vez como que Deus é fantástico. Em Provérbios 17, 22, o que nos diz ali? O coração alegre serve do quê? De bom remédio. Mas o espírito abatido faz o quê? Secar os ossos. Aonde que são produzidos a grande maioria dos glóbulos brancos? Na medula dos ossos. Veja como que Deus se preocupa com a gente. Provérbios foi escrito há quase 3.000 anos por Salomão. E Deus, desde aquela época, está dizendo: meu filho, fique em paz. Pode haver tormentas, eu estou com você, eu cuido de você. A tensão, a ansiedade, o medo só vai te prejudicar mais. Confie em mim, eu nunca vou te deixar. Nós vemos isso em Hebreus 13, verso 5. Agora, os cientistas verificaram também alguma coisa que diminui a capacidade de defesa dos glóbulos brancos. E eles verificaram que especialmente o açúcar refinado, o açúcar branco e o cereal refinado diminuem muito as defesas dos glóbulos brancos. E foi feita experiências com ratinhos de laboratório, queridos. 6 colheres de chá de açúcar, vejam bem, diminuíram as defesas em 25%. Quanto que tem? Mas eu não vou comer 6 colheres de chá, é um refrigerante. A experiência mostra que 12 colheres de chá diminuem 92%. Mas será que eu vou comer 12 colheres de chá de açúcar? Queridos, como eu disse para vocês, um refrigerante tem 6 colheres. Agora, uma fatia de torta tem 12 colheres de chá de açúcar. Uma fatia de bolo tem 18 colheres de chá. O que nós vimos? 12 colheres, diminui 92%, já pensou 18%. Aí vocês estão vendo no slide uma banana split. Como que é uma gostosa banana split. Eu gosto de banana split. Agora, infelizmente, numa banana split tem 25 colheres de chá de açúcar. Imagina o estrago que vai causar com o meu sistema de defesa. Pense nisso. Queridos, para terminar, nós temos que saber que sangue é o quê? É vida. Se nós desejamos ter saúde, vencer o coronavírus,
É indispensável nós termos bom sangue. E muitas pessoas perguntam, qual é o remédio milagroso? Você tem alguma substância própria que vai ajudar a proteger o meu organismo? Queridos, há mais de 120 anos, Deus deixou isso, como vocês podem ver agora na tela. Os remédios de Deus, eles são extremamente simples, claros e fáceis. Em primeiro lugar, qual é o maior remédio de Deus? É o ar puro. Nunca o mundo precisou, e nós agora, com essa epidemia do coronavírus, precisamos de ar. Abra as janelas, deixa, por favor, o ar entrar. A gente fica muito confinado em casa, muitas vezes só no ar-condicionado, daí fica um ar viciado ali dentro, precisa de ar, precisa de luz solar, abrir a janela, abrir a cortina, deixa o ar entrar. Um dos maiores destruidores do vírus é a luz do sol. Vocês sabiam que alguns minutos da luz do sol destrói os vírus? Alguns minutinhos que eles ficam sobre a luz do sol, eles são destruídos. Então vamos deixar a luz do sol entrar. Remédios de Deus. Equilíbrio. O que é equilíbrio? É o uso moderado e inteligente daquilo que é saudável. E abstenção do que não presta. Mas não só abstenção do que não presta, usar moderadamente o que é saudável. O repouso. Será que eu estou dormindo as horas de sono necessárias, que eu sei que são precisas? Será que eu estou fazendo exercício, produzindo endorfinas, aumentando o meu pulmão para que haja uma oxigenação? Será que eu estou bebendo água, queridos? Será que estou tendo uma alimentação que trazendo vida, saúde, ou está trazendo doença? E acima de tudo, o remédio de Deus mais importante é a confiança no poder divino. Queridos, realmente, nós estamos vivendo em dias difíceis. Infelizmente, essa semana que se passou, se perdeu o controle da doença aqui em Belém. Está caótico o sistema de saúde pública e o privado. Muitas pessoas estão morrendo, porque não tem respirador, estão morrendo literalmente. Não só em hospitais públicos, em hospitais privados também. Nós precisamos fazer a nossa parte, queridos. Use máscara, para você e para proteger seu próximo. Então, eu uso máscara não só para me proteger, mas para proteger também as pessoas que eu amo, as pessoas que estão ao meu redor. Porque eu posso não estar doente, não estou recebendo, mas eu posso estar transmitindo. 80% da transmissão é feita por pessoas assintomáticas. Que mais? Use ficar em casa. Se você não precisa sair, fique em casa. Agora, se você sair, saia com a máscara. Procure desenvolver um estilo de vida que realmente te proteja, que evite inflamação crônica, que fortaleça o seu sistema de saúde, seu sistema de defesa. E acima de tudo, tenha certeza que Deus nunca, nunca desampara aqueles que o buscam. Pode acontecer qualquer coisa comigo, com você. Mas se nós descansarmos, nós temos a certeza que um dia Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu. Que essa possa ser a minha e a sua experiência. Amém.